Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus nos encontramos novamente, depois de um período um pouco nebuloso, um pouco difícil, depois do internamento da minha esposa e a morte da minha mãe, que deu-se na quarta-feira passada. Nós já havíamos interrompido as gravações e semana passada também não pudemos por conta da minha viagem que fiz para acompanhar minha mãe nos seus últimos dias de vida. Mas hoje estamos de volta, ainda suplicando a vocês que nos ajude, que nos auxilie nesta grande obra que é pregar o Evangelho a toda criatura, como diz a palavra de Deus. Eu prego, eu gravo, e você compartilha, você se inscreve, você indica para alguém, você nos acompanha lá no Instagram, você faz a sua parte, você ajuda nesse trabalho e faz a vontade de Deus. Nós juntos certamente faremos algo. Glória a Deus. Convido-vos para lermos no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo servia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me mais vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Jesus. Meus amados, muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo na nossa vida. E aí, queremos que Ele faça até a nossa parte. Deus é o Deus do impossível. Mas há coisas que sou eu que tenho que fazer. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que me é impossível, eu entrego nas mãos de Deus e Ele faz, sendo da vontade dEle. Mas aquilo que eu posso fazer, eu não posso entregar a Ele. Ou eu faço, ou não será feito, porque Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Glória a Deus. Aquilo que Ele já deixou pronto para eu fazer. As minhas escolhas, por exemplo, sou eu quem tenho que fazer, pedindo a Ele que as aprove. Mas nós, até pelo comodismo, muitas vezes queremos que Ele faça tudo. Essa mulher foi diferente. Essa mulher era esposa de um profeta, era um aprendiz de profeta. E na lei de Moisés, era permitido que quando alguém estava endividado, ele poderia vender a si próprio a alguém. Ele se vendia a alguém. Ele estava devendo, então ele se vendia a alguém para, com o seu trabalho, ele pagar aquela dívida. E esta mulher procurou o profeta. Então nós vemos aqui algumas decisões sábias, algumas decisões certeiras, moderadas,
que a mulher tomou. Se não fosse assim, ela não teria recebido a bênção. Por exemplo, quando a mulher viu que estava em dificuldade e que o seu marido havia morrido, os seus filhos, que provavelmente eram o seu sustento, era quem agora, na ausência do marido, procurariam o seu sustento. Mas eis que vem um credor, alguém que o marido antes de morrer devia, e agora quer levar os 2 filhos para serem servos, para trabalhar para eles. A mulher então ficaria sem o marido e ficaria sem os 2 filhos. Como viveria essa mulher? Glória a Deus. Então ela pensa, ela não tergiversa, ela não esmurece. Ela vai buscar o profeta, o homem de Deus. Muitos erram porque não procuram o homem de Deus. Não são todos também que se dizem homem de Deus que o são. Tem muita gente aí de capa dizendo que é homem de Deus e não é. Mas a mulher sabia que Eliseu, o profeta Eliseu, era um verdadeiro homem de Deus. Então ela procura. O meu marido morreu e o senhor sabe, o senhor Eliseu vivia ali com eles, o senhor sabe que ele temia o Senhor. Mas agora, olha o que aconteceu. Vem buscar meus filhos, o meu único sustento para levar. E o profeta, assim como para provar a mulher, disse, e o que é que eu tenho que fazer? E o que é que eu tenho a ver com isso? Me diga o que é que você tem. Aleluia. E a mulher diz, a tua serva não tem nada, mas eu tenho ali uma botija de azeite. Algo pequeno, algo insignificante, que dê para pagar essa dívida. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o homem de Deus tem uma orientação de Deus para você. O homem de Deus então diz, olha, vai pedir vasos emprestados aos seus vizinhos. Olha que história. Olha que coisa, irmãos, que palavra, que ordem, assim, meio estranha, meio sem cabimento, meio sem nexo. Vai pedir vasos emprestados ao seu vizinho, a seus vizinhos. Peça muitos vasos. Peça muitos vasos. Glória a Deus. Peça emprestado, vasos vazios, peça muitos. Então, entre com seus filhos e feche a porta. Os seus filhos vão pegar os vasos e você os encherá de azeite. Irmãos, olha, meus amigos, só quem crê no Deus Todo-Poderoso faria isso. Eu não tenho nada, eu estou dizendo que não tenho nada e alguém me diz, vá pedir vasos emprestados aos seus vizinhos, peça muitos vasos, depois entre com eles vazios na sua casa, feche a porta com os seus filhos, peça os vasos aos seus filhos enquanto você os enche. Só faz isso quem tem fé em Deus. Só faz isso quem tem fé no Todo-Poderoso, em quem sabe que Ele verdadeiramente socorre. A Bíblia diz que Deus sustenta a causa das viúvas. A mulher sabia disso. Então ela procura o profeta, pede socorro e agora coloca tudo que ela tem à disposição do profeta. Não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Coloque à disposição de Deus. E Deus vai multiplicar, se for o caso. Deus vai fazer maravilhas, Deus vai alegrar a sua vida, Deus vai abençoar a sua família. Mas coloque algo nas mãos de Deus. Aleluia. Nós estamos falando da viúva do profeta. A viúva do profeta. Colocou tudo que tinha à disposição. E outra, soube ouvir. Ela soube ouvir aquilo ali que inicialmente pode não ter parecido muita coisa assim agradável, mas ela ouviu. Ela vai pedir os vasos, fecha a porta, entra com os filhos e espera Deus fazer a parte dele. Fez tudo o que lhe foi pedido. Colocou o que tinha à disposição de Deus, pediu os vasos emprestados, entrou em casa, fechou a porta, entregou os vasos aos filhos
enquanto os filhos os entregavam a ela, ela os enchia de azeite. Glória a Deus. Depois, meus amados irmãos, ela leva o resultado ao profeta. No versículo 7, ela diz: então veio ela e o fez saber o homem de Deus e disse: vai. Ela foi dizer ao homem de Deus: olha, como o Senhor mandou, eu fiz. Nada caiu por terra. Tudo foi feito conforme a sua orientação. Os vasos estão cheios. E não tem mais vaso cheio porque não tinha vaso vazio. O azeite estancou porque também nós não tínhamos mais nenhum vaso vazio. E agora ela recebe aquela notícia alientadora, aquela notícia, aquele socorro. Diz: olha, agora pegue esse azeite, venda, pague toda a sua dívida. Glória a Deus. Pague toda a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus. Essa é a história da viúva do profeta. Aquela mulher que, se sentindo injustiçada em ver alguém querer levar o seu sustento, os seus filhos para ser escravo, ela procura o homem de Deus. E você tem feito o quê? Quando as coisas apertam, você se põe a xingar, você se põe a reclamar, a murmurar, a buscar alguém para colocar a culpa, ou você dobra os joelhos e vai buscar socorro em Deus? Aleluia! Busque o socorro naquele que pode socorrer. Ele é socorro presente na hora da angústia. Então não murmure, não procure alguém para culpar, não se lamente, não se deprima, procure o Senhor. Deus tem sempre uma resposta para cada um de nós. Uma resposta que não é a nossa, é a resposta dele, é a resposta de segunda vontade dele. Nesse caso aqui foi bênção. Foi a resposta que a mulher precisava para pagar a dívida e liberar os filhos da escravidão. Mas Deus pode ter outra resposta. Deus pode, em vez de multiplicar o azeite, ele procurar alguém que pagasse a dívida. Ou dissuadir o credor de levar os filhos. Deus tem as providências que são dele. Mas não deixe de buscar o Senhor. O profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A viúva do profeta recebeu a bênção porque soube se decidir na hora do aperto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.